Observe o diagrama. O número de ligações distintas entre x e z é... Bom, observe que para fazer a ligação entre x e z, nós temos que passar pelas letras intermediárias, pelos caminhos aí, pelos pontos intermediários R, Y e S. Então é um problema em que claramente nós temos que dividir em casos, porque para fazer a ligação de x até z, eu posso estabelecer várias situações envolvendo os demais pontos, R, Y e S. Então eu vou fazer as separações dos casos e depois somar os resultados. Então para isso, primeiro eu vou estabelecer quais são esses casos. Então eu tenho, por exemplo, eu vou ilustrar aqui o caminho pela sequência das letras. Então eu posso fazer o caminho XR, Z, uma vez que eu tenho de X para R e de R para Z uma situação possível. Assim como também é possível fazer X, depois R, depois Y, depois Z. Assim como também é possível fazer X, Y e depois Z. Como também há a situação X, S, Y, Z e finalmente o caso X, S, Z. Bom, para estabelecer essa quantidade em cada caso, basta pensar que de X para R eu tenho 3 possibilidades de caminho. De R para Z, uma única possibilidade. E essa única possibilidade ela vai ser conectada a cada uma das 3 para formar um caminho de X para Z. Então eu tenho 3 vezes 1, pelo princípio multiplicativo, 3 possibilidades quando eu estabeleço a sequência ou caso XRZ. Quando eu faço XR e YZ, de X para R são os 3. De R para Y, nós vemos ali no diagrama que são 3. Então, 3 possibilidades para cada uma das 3 de X para R. E depois Y para Z, 2 possibilidades para cada uma das que já foram obtidas. Ou seja, há um total de 18 caminhos possíveis pelo caso XRYZ. Depois, XY, nós temos um único caminho. E Y para Z, nós temos 2 caminhos. Então, pelo princípio multiplicativo, há 2 caminhos possíveis de X para Z passando por Y, fazendo o traçado XYZ. XSYZ, de X para S são 3 possibilidades, de S para Y são 2, e de Y para Z são 2. Então, pelo princípio multiplicativo, 12 caminhos de X para Z fazendo o percurso XSYZ. E finalmente, XSZ, de X para S 3, de S para Z 2, então 6 caminhos. Então o total que nós podemos contabilizar é basicamente fazendo a soma. Então 3 mais 18, mais 2, mais 12 e finalmente mais 6, totalizando 41 caminhos, 41 ligações distintas entre X e Z.